O que é rastros químicos? Chemtrails são os rastros químicos deixados no céu pelas pulverizações realizadas por aviões que voam a altas altitudes com autorização dos respectivos governos por onde transitam, ou por setores da aeronáutica que agem de forma independente. Tem químicos, fuga, os rastros de emissões desses químicos, fugas lançadas pelos aviões. Consta que a diferença entre rastros normais e chemtrails é que os chemtrails são mais densos, permanecem mais tempo visíveis no céu, aparecem em várias formas, em cruz, em X, significando que os aviões passaram em direções diferentes cruzando-se. Outras vezes, eles deixam rastro e voltam para trás e andam às voltas no céu deixando rastros. Isso não poderia ser a simples passagem de um avião comercial que segue no mesmo sentido. Quando esses rastros químicos vão alastrando no céu, por vezes formam largas nuvens cirrus falsas. Dizem falsas, porque as nuvens cirrus verdadeiras só se formam acima dos 20.000 pés de altitude, consistem em cristais de gelo, precedem uma tempestade. As nuvens causadas por chemtrails estão muito mais baixas. Normalmente essas descargas na atmosfera são realizadas durante a madrugada. Alguns observadores atentos, ao amanhecer, conseguiram fotografar aviões militares KC-135 e KC-10, fazendo isso. No mundo há pouquíssimos aviões com capacidade de analisar essas substâncias deixadas pelos chemtrails e voar a essa altitude para fazer análises na atmosfera. Ninguém parece interessado nisso. Muito distintos dos contrails, rastros normais deixados pelos jatos, os chemtrails estão carregados de produtos nocivos à saúde humana, que, segundo as informações levadas a público anos atrás, pelos próprios idealizadores de projetos da geoengenharia do clima, sediados nos Estados Unidos, afirmaram que poderiam ser postos em prática para reter o aquecimento global, criando com essas pulverizações dióxido de alumínio e outros produtos químicos, uma película reflexiva na alta atmosfera com a capacidade de refletir a incidência solar sobre o planeta. Como consequência dessas pulverizações, nos Estados Unidos e Europa, milhares de pessoas passaram a sofrer de doenças respiratórias e outras foram contaminadas por uma nova doença denominada Síndrome de Morgellons. Estima-se que a Síndrome de Morgellons já tenha atingido mais de 60.000 pessoas nos Estados Unidos e 40.000 na Europa. Como ela ainda não se encontra registrada nos compêndios da medicina, tem sido diagnosticada incorretamente como simples problema de intoxicação, ou como distúrbio psiquiátrico, psicológico ou delírio parasitório. Outros pesquisadores e cientistas, Morgellons Research Foundation é um dos centros de pesquisa, passaram a analisar muitos dos afetados pela síndrome de Morgellons, e estudando as fibras que brotam das feridas, surpreenderam-se ao identificá-las como estruturas bionanotecnológicas portadoras de DNA e com capacidade de autorreplicarem. Outros estudos estão sugerindo que essas estruturas interagem com os resíduos encontrados em regiões agrícolas, onde predominam as culturas transgênicas, e propagam-se infestando os seres humanos, animais e vegetação. Companhias como a Monsanto, Bayer e outras gigantes do setor que produzem sementes transgênicas estão envolvidas nesse processo, criando uma nova linha de sementes resistentes aos produtos químicos encontrados nos chemtrails.
Estamos lidando com uma operação em escala mundial, que envolve grandes corporações financeiras, científicas, midiáticas e outras grandes transnacionais que atualmente controlam vários governos, que dispõem de seus efetivos militares para implementar e desenvolver seus projetos. A OTAN, setores da ONU e outras inúmeras entidades ambientalistas de fachada, como a WWF e o Greenpeace em seus escalões de liderança, também estão envolvidos nesse projeto de geoengenharia do clima e outros mais que visam o controle inicialmente do Ocidente. Resumindo: rastros químicos ou chemtrails. 1. Rastros químicos deixados no céu pelas pulverizações realizadas por aviões. 2. Causando manipulação climática para causar enchentes, secas, tornados, etc. 3. Criar uma malha sobre toda a superfície da Terra para direcionamento do ar e assim poder causar terremotos e tsunamis em qualquer parte da Terra. 4. Arma química para vaporizar sobre a população vários tipos de tóxicos, contaminando assim plantas, água, animais e seres humanos, causando vários tipos de doenças.